Boa noite, irmãos. Paz e graça mais uma vez a todos. Também cumprimento aqueles que nos assistem pela internet. Neste momento nós vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. E hoje, de fato, nós encerramos o Sermão do Monte. Tá certo, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor pelo momento do sacramento do batismo, momento muito importante, né, da vida da nossa igreja. Irmão, ser batista é pagar um preço, sempre foi. Descer numa água dessa aqui gelada é um preço. Nessa hora, os nossos irmãos presbiterianos ficam rindo da gente. Poderia jogar água na cabeça, né? Já resolvia esse problemão. Entretanto, nós queremos administrar o batismo de forma adequada. Queridos, nós vamos seguir com a nossa série de exposições da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura do verso 28 e 29. Somente esses dois versos da Palavra de Deus. Buscarei não me estender muito com os irmãos, até porque aqui nós temos um fechamento do Sermão do Monte, mas temos algumas lições preciosas nessa passagem da Palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas à sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mais uma vez, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante do Senhor, na Tua presença, com o povo da aliança. Te agradecemos, ó Deus, por mais a oportunidade que temos de ouvir a exposição da Tua palavra. E pedimos que o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Nós saímos dos nossos lares, ó Deus, com o propósito de prestar culto ao Senhor. E estamos nesse momento, ó Deus, de adoração, nesse momento de celebração e louvor ao Teu santo e glorioso nome, Pai. Que Tu possas se direcionar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra e que ela possa verdadeiramente encontrar, ó Deus, abrigo nos nossos corações. Se o Teu Espírito Santo não operar em nossas almas, ó Deus, tudo que eu falarei aqui servirá para juízo. Entretanto, se Ele operar nos nossos corações, sem dúvida, Senhor, corações serão quebrantados na Tua presença e pessoas verdadeiramente chegarão à fé genuína e verdadeira. Por isso nos colocamos à Tua disposição. Não somos dignos nesse momento. Por isso nós louvamos o Teu nome, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a autoridade de Jesus em seus ensinos. As crianças que estão com as tarefas em mãos podem desenhar uma Bíblia, tá certo? Desenhe uma Bíblia aí bonita. Queridos, domingo passado eu estava pensando com vocês sobre esse fechamento do Sermão do Monte e falei uma coisa para a gente pensar e refletir sobre ela. Existem pessoas hoje que dizem e afirmam que é possível você reconhecer que Jesus é Senhor, que Jesus é Deus e ao mesmo tempo rejeitar os seus ensinos. Jargões como, por exemplo, o que importa é devoção e não doutrina. Jargões como o que importa é relacionamento com Jesus e não dogma. O que importa é amor ao próximo e não confessionalidade. Então as pessoas acabam fazendo uma ruptura e uma cisão naquilo que elas não deveriam fazer. Porque se eu reconheço a autoridade de Cristo, logo eu também reconhecerei a autoridade dos seus ensinos. Isso parece uma coisa óbvia. Entretanto, nos nossos dias, eu já ouvi muitos pastores falarem que o que é mais importante não é doutrina. O que é mais importante é o relacionamento com Jesus.
como se nós pudéssemos abraçar uma coisa e rejeitar outra. Se nós falamos que amamos a Cristo e servimos a Ele, mas ao mesmo tempo rejeitamos os ensinos do nosso Senhor Jesus, o Cristo que nós servimos não pode ser o Cristo das Sagradas Escrituras, mas é um Cristo criado por nós mesmos dentro do nosso próprio coração. Se nós rejeitamos os ensinos bíblicos e ao mesmo tempo afirmamos que servimos a Cristo, esse Cristo não pode ser o Cristo da palavra. Ele é um ídolo, e um ídolo mudo que nós carregamos dentro de nós. Então, meus irmãos, muitas pessoas afirmam isso, que é possível amar Jesus e rejeitar os seus ensinos. Todavia, a palavra de Deus é muito clara quando diz que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Uma das provas que nós amamos verdadeiramente Jesus é que nós levamos em conta o seu ensino, é que nós abraçamos aquilo que ele falou, é que nós abraçamos a doutrina cristã. Esse amor sem doutrina, esse amor sem ensino, esse amor sem verdade, esse amor sem a confessionalidade bíblica, não pode ser o amor verdadeiro. É uma farsa, é bajulação, não é o amor revelado nas Sagradas Escrituras. Eu sei que, por outro lado, como eu deixei claro, é possível você ter uma boa confessionalidade e não amar a Jesus, mas é impossível você amar Jesus e rejeitar os seus ensinos. Eu digo isso porque muitas pessoas têm um bom entendimento da palavra na sua cabeça, conhecem muito bem teologia sistemática, conhecem muito bem a doutrina cristã, mas elas não amam a Jesus. Esse conhecimento que elas têm servem para ficar brigando, arrumando querelas com outras pessoas, servem para exibir a sua vaidade e o seu próprio orgulho. Meus irmãos, conhecimento das Escrituras, da palavra, sem o amor real por Jesus, é como se você colocasse uma arma de fogo potente nas mãos de uma criança, ou seja, é algo muito perigoso. Então o que eu quero dizer para nós nessa noite de hoje é que se verdadeiramente nós reconhecemos a autoridade de Jesus, nós vamos dar ouvido àquilo que Jesus falou. Aquilo que Jesus falou é importante para nós. Não podemos colocar um muro entre Jesus e seus ensinos, disse o Dr. John Stott. Ou seja, você não pode separar, fazer cisão, ruptura, dividir, fracionar aquilo que está unido, que é Cristo, junto com os seus ensinos. Se você reconhece que Cristo, Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, você vai levar em conta tudo o que Ele ensinou. Nós estamos aqui no fechamento do Sermão do Monte. O verso 28 vai dizer o seguinte: quando Jesus acabou de proferir estas palavras. Que palavras? Aquelas que iniciaram no capítulo 5, 6 e 7. Ou seja, todo o Sermão do Monte. Quando ele falou sobre as bem-aventuranças, o perfil do cidadão do reino, quando ele ensinou sobre esmolas, orações, jejuns, amor ao inimigo, todo o ensino de Jesus no Sermão da Montanha, que é considerado um dos ensinos mais importantes que Jesus ensinou, não que os demais não sejam importantes. Entretanto, o ensino do Sermão do Monte ele é mais denso, ele é mais elástico, então é um ensino que nós devemos levar muito em conta. Ele diz que as multidões ficaram admiradas, ou atônitas, maravilhadas, elas ficaram fora de si. A ideia aqui de multidões no plural, nós não podemos enumerar na nossa mente. Uma multidão nos tempos bíblicos poderia ser composta de 15 a 20 mil pessoas. Agora, multidões no plural é muito mais do que isso, que nós não temos como contabilizar. Então o público que Jesus pregou esse sermão era um público muito grande. E diante do ensino de Jesus, essas pessoas ficaram admiradas, elas ficaram maravilhadas. Mais uma vez reitero, Mateus, quando escreveu esse evangelho, ele teve em mente um público judaico, e ele queria apresentar Jesus como rei, como Messias e como salvador do povo de Israel. Por isso que ele está fazendo muitas alusões a profecias do Antigo Testamento nesse evangelho, porque ele tem em mente provar para os judeus que Jesus é o rei prometido, ele é o Messias davídico e ele é o salvador de Israel. É por isso que Mateus é o evangelho que tem mais citações do Antigo Testamento. Mateus quer provar para os seus compatriotas que verdadeiramente Jesus, ele é o Messias. E aqui, meus irmãos, as multidões ficaram atônitas por uma razão. Veja ainda o que diz o verso 29. Porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Quando Mateus está dizendo que ele ensina com autoridade, ele está falando não só que o ensino de Jesus é autoritativo, mas que o ensino dele é diferente do ensino dos escribas. Meus irmãos, Mateus vai provar em outros momentos no Evangelho que Jesus tem autoridade para ensinar, que ele tem autoridade para expulsar demônios, que ele tem autoridade para curar enfermos e que ele tem autoridade sobre as forças da natureza. Então Mateus está aqui dizendo que Jesus de fato, ele é o rei soberano, ele é o legislador, aquele que traz a lei para o povo, como aconteceu com Moisés no Antigo Testamento. Moisés era um protótipo de Cristo no Antigo Testamento, dentro do contexto da Antiga Aliança. Então Jesus, ele é autoridade para ensinar, para expulsar demônios, para curar enfermos, e ele também tem autoridade para controlar as forças da natureza. Meus queridos, por que a autoridade de Jesus é diferente da autoridade dos escribas? Quem eram os escribas no tempo de Cristo? Escribas, na verdade, eram copistas. Eram aqueles secretários que eram responsáveis por preservar o texto sagrado. Os escribas geralmente eram teólogos, mestres, rabinos, pessoas que conheciam profundamente a palavra de Deus. Eles conheciam profundamente o texto do Antigo Testamento. Tinham muitos escribas que eram fariseus. Então eles tinham um conhecimento muito profundo, e eles eram responsáveis por serem os mestres em Israel. Então Jesus está aqui na condição de mestre, quando ele traz os ensinos do Sermão do Monte. Só que as multidões percebem um detalhe: elas estão admiradas não só por causa do ensino de Jesus, elas estão admiradas porque Jesus ensina com autoridade, diferente do ensino dos escribas. Em que sentido Jesus aqui ensina com autoridade? Alguns vão dizer que quando eles percebem que Jesus ensina com autoridade, é que a multidão percebe a autoridade de Deus sobre a vida de Jesus. É bem verdade que Jesus tinha autoridade divina para pregar. Ele disse que falou as palavras que o Pai o enviou para falar no Evangelho de João. Então ele tem autoridade divina para ensinar. Mas não é isso que Mateus está preocupado aqui em provar, quando ele fala que as multidões ficaram maravilhadas. Entretanto, alguns vão dizer que Jesus ensinava com autoridade, porque Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. Todos os ensinos de Jesus eram encarnados na sua própria pessoa. E os escribas foram taxados por Jesus, em Mateus 23, de hipócritas, porque atavam fardos pesados sobre os outros, e eles mesmos não carregavam. Eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Então Jesus, ele tem autoridade para ensinar, no sentido de que ele vive o que prega, prega o que vive, e os fariseus, os escribas não faziam isso. Isso é verdade também, mas Mateus quer provar isso. Ele quer provar uma terceira coisa. Quando ele diz que Jesus ensina com autoridade e não como os escribas, ele quer dizer que o ensino de Jesus não é derivado de nenhum rabino e de nenhuma tradição. Quando os escribas iam ensinar nas sinagogas ao povo, eles falavam, por exemplo, segundo o rabino Hilel, segundo o rabino Shammai, segundo o rabino Akiva, segundo o rabino Gamaliel, que eram os rabinos mais conhecidos dos tempos bíblicos. Então todas as vezes que os escribas iam ensinar, eles citavam pessoas, citavam rabinos. Então eles não ensinavam com autoridade própria. Mas Jesus, no seu ensino do Sermão do Monte, ele ensina de si mesmo. Lembra que ele diz, ouvistes o que foi dito, eu vos digo. Jesus não diz, segundo Akiva, Gamaliel, Hilel, Shammai. Ele não diz isso. Ele diz, eu vos digo. Então ele está ensinando com autoridade própria, não com autoridade derivada. Os escribas ensinam de acordo com a autoridade de. Jesus ensina com sua própria autoridade. Então é nesse sentido que Jesus ensina com autoridade, e as multidões ficam maravilhadas, porque elas esperavam Jesus citar os grandes rabinos do judaísmo. E Jesus não cita nenhum. Ele diz, eu vos digo. Você lembra que no Antigo Testamento, os profetas de Deus, quando iam ensinar, eles diziam, assim diz. Você vai encontrar essa expressão em várias profecias do Antigo Testamento. Isaías, Jeremias,
assim diz o Senhor. Jesus nunca disse assim diz o Senhor. Jesus disse eu vos digo. E para nós, irmãos, isso é muito importante, porque a autoridade de Jesus não é derivada. Ele é o próprio Deus encarnado. Ele tem autoridade para legislar. Ele é o legislador de Israel. E é isso que Mateus está querendo provar aqui. Ele mesmo tem a lei. Na verdade, eu concordo com o que disse Jeffrey Johnson, que é um pastor batista, que a lei é o próprio Deus. Deus é a lei e a lei é Deus. Então, quando Jesus ensina, ele ensina com autoridade própria. Eu estou ensinando aqui para vocês, mas eu não estou ensinando com autoridade própria. Eu estou ensinando com autoridade derivada das Escrituras. É por isso que eu digo, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo João, às vezes cito um teólogo ou outro, então eu estou falando na autoridade de alguém. Jesus não fez isso. Ele ensinava na sua própria autoridade. Eu vos digo e eu vos digo. Portanto, o ensino de Jesus é um ensino autoritativo. É por isso que nós, como cristãos, meus irmãos, nós devemos ouvir tudo o que Jesus ensinou e tudo o que Jesus disse. Agora eu queria pensar uma coisa com vocês. Nós precisamos tomar cuidado, primeiro, em achar que o fato do ensino de Jesus ser autoritativo, isso não significa que as demais passagens das Escrituras não têm a mesma autoridade do ensino de Jesus. Porque pensa comigo, existe um pastor, não digo nem que é um pastor, mas um teólogo, que ele é muito conhecido nas redes sociais. Ele tem um programa na internet, no YouTube. Sim, é aquele que parece com Henrique Cristo. Ele tem algo interessante, com base nos evangelhos, em que ele vai dizer o seguinte, que Jesus, ele é a chave hermenêutica para você entender toda a Bíblia. Isso é bonito, parece espiritual e muito piedoso, só que é muito perigoso. O que é uma chave? Uma chave é um objeto que abre a porta de uma casa. Então Jesus é uma chave que abre as Escrituras. Todo o entendimento das Escrituras deve ser entendido à luz de Cristo. Eu não teria problema com esse tipo de entendimento, desde que você não coloque Jesus contra Paulo, desde que você não coloque Jesus contra os profetas do Antigo Testamento, porque do contrário, nós vamos fragmentar a Bíblia e ferir sua unidade orgânica. A Bíblia não é um compêndio de textos desconexos, que não tem sentido algum. Ela é uma unidade orgânica. Nós temos uma aliança de Deus, nós temos um plano de redenção, e isso permeia todas as páginas das Sagradas Escrituras. Todas as páginas das Sagradas Escrituras. Símbolos, tipos e figuras no Antigo Testamento apontavam para Cristo e sua obra redentora. Então nós devemos preservar a unidade orgânica das Escrituras. Sabe por quê? Porque essa ideia de Cristo como a chave hermenêutica é um problema. Por exemplo, já perguntaram certa feita a esse teólogo o seguinte: Paulo diz em Timóteo que as mulheres fiquem caladas e que não exerçam autoridade sobre os homens. Aí ele vai olhar dizendo, não, é porque Paulo aqui, ele vem de uma cultura patriarcal e muito misógina, e ele está expressando isso no texto das Escrituras. Jesus nunca ensinou isso, então eu prefiro ficar com Jesus e não com Paulo. Você está entendendo o problema? Você vai criar um cânon dentro do cânon bíblico, em que o que importa são os evangelhos. Existem Bíblias, eu não sei se você já tem elas na sua casa, em que as palavras de Jesus estão em vermelho. Tem essa Bíblia? Eu nunca peguei essa Bíblia, mas eu sei que tem uma Bíblia em que a fala de Jesus está em vermelho e os demais textos estão em preto. Aí quando você está lendo ali, você chega na parte vermelha e você diz, não, agora aqui é autoritativo, aqui é especial, e você acaba criando um cânon dentro do cânon bíblico. Isso é problemático. Nós não devemos fazer ruptura com o texto sagrado, meus irmãos. Eu sei que o que Jesus ensinou é autoritativo e nós amamos os ensinos de Cristo. Entretanto, meus irmãos, nós não devemos colocar Jesus contra outros autores das Sagradas Escrituras, como se a Bíblia estivesse se contradizendo. Achar que o Antigo Testamento
obsoleto, que passou, que não serve mais de nada. Achar que o que importa são os 4 evangelhos. E nós devemos olhar com um olhar crítico as epístolas de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo carrega uma cultura misógina, patriarcal e machista. Isso é muito perigoso. Nós aceitamos os ensinos de Jesus e nós cremos que em nada Cristo contradiz os demais autores das Sagradas Escrituras, ainda que ele fale com autoridade própria. Teólogos na história da igreja tentaram fazer isso, criar um cânon dentro de um cânon. Marcião foi um deles, que foi um herege, que era chamado primogênito de Satanás. Ele criou um cânon dentro do cânon. Ele começou a pegar alguns livros da Bíblia e dizer: esse aqui serve, esse não serve, esse serve, esse não serve. Os livros que tratavam sobre a humanidade de Jesus, ele rejeitava, porque ele era um gnóstico. Ele acaba criando um cânon dentro do cânon bíblico. Meus irmãos, algumas recomendações e considerações para a gente pensar diante do que nós estamos vendo nessa noite de hoje. Primeira coisa que a gente precisa entender e reconhecer na nossa vida como cristãos, que quem reconhece a autoridade de Jesus deve aceitar também os seus ensinos. Isso é coisa do maligno, né? Ele está aqui, as coisas caem. Meus irmãos, nós devemos, se nós aceitamos a autoridade de Jesus, nós também vamos aceitar os seus ensinos. Nós não devemos relativizar o ensino de Cristo, ou tentar adequá-lo à era pós-moderna. Nós precisamos aceitar tudo o que Jesus ensinou, todo o ensino bíblico de modo geral. Se eu aceito a autoridade de Jesus, eu também aceito tudo o que ele ensinou. Então tire da sua cabeça esse cristianismo de que você pode amar Jesus, servir a Jesus, se relacionar com Jesus e rejeitar o ensino bíblico. Não, isso não é cristianismo. Isso não é ensino bíblico. Isso é uma deturpação do evangelho de Jesus. E Paulo diz na Epístola aos Gálatas: se alguém vos prega um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, que seja maldito, ou em outras palavras, que seja excomungado. Segunda consideração que eu queria pensar com vocês é que os ensinos de Cristo e da palavra de Deus são atemporais e eles não mudam com o tempo. Jesus ensina com autoridade, ele ensina de si mesmo, e os ensinos de Jesus, eles são atemporais. Por que é importante eu pensar isso com vocês, que os ensinos de Jesus são atemporais? Porque tem muita gente dizendo que muitas coisas da Bíblia passou, não serve mais para hoje. Nós temos até teólogos dentro de uma tradição batista dizendo que a gente precisa fazer uma renovação da Bíblia, uma atualização do texto sagrado. É bem verdade que os tempos mudaram. É bem verdade que nós estamos em um período diferente do período em que o texto bíblico foi escrito. E é verdade que a Bíblia foi escrita em uma cultura, em uma nação específica, em um local geográfico específico. Todavia, esses ensinos, eles transcendem o tempo e a cultura. Ah, pastor, mas muitas coisas mudaram. A sociedade ocidental é outra. E a gente precisa ler a Bíblia com óculos da modernidade. Não, nós precisamos ler a modernidade com os óculos da Bíblia e não o contrário disso. Quem tem esse discurso hoje é chamado, sabe de quê? De radical, xiita. Nós precisamos, irmãos, compreender que os ensinos bíblicos, eles não mudam. Você não tem que adaptar os ensinos bíblicos à época em que nós estamos vivendo. É por isso que pessoas que dizem que a Bíblia precisa passar por esse processo de atualização, sabe o que eles vão dizer? Que práticas que eram condenadas na Bíblia, nos tempos bíblicos, não são mais condenadas hoje. E que se nós estivermos lendo a Bíblia com os óculos do período, do contexto, da cultura em que ela foi escrita, nós estamos lendo letras mortas. A palavra de Deus de fato é viva, irmãos. Ela não caduca, ela não cria mofo. A sua Bíblia pode criar mofo. A palavra de Deus jamais. Ela transcende o tempo, ela transcende a cultura. Nós podemos viver, irmãos, em tempos diferentes. Todavia, a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Ela não vai ser adaptada ao gosto do freguês. E olha que eu vou dizer uma coisa para você. Existem igrejas que, para atrair multidões, acabam adaptando o texto bíblico à realidade pós-moderna em que nós vivemos. É por isso que você vê igrejas pragmáticas,
secularizadas e materialistas, porque elas abandonaram o ensino bíblico e estão adaptando o ensino bíblico às suas próprias conveniências. Eu não sou um pastor tão velho, mas eu louvo a Deus porque ao longo da minha caminhada cristã, Deus me fez caminhar junto com homens comprometidos com a verdade, com a palavra de Deus. E mesmo, meus irmãos, vivendo em uma época como a época em que nós estamos vivendo, eu sei que a palavra de Deus, ela permanece como autoridade suprema. O que significa isso? Que aborto, por exemplo, sempre vai ser condenado nas Sagradas Escrituras. Você pode fazer o que for, sapatear na Bíblia, tentar fazer uma pirueta hermenêutica, a Bíblia sempre vai condenar isso. Adultério nas Escrituras sempre vai ser adultério e isso não vai mudar. A união de dois homens nas Escrituras é algo condenável. Você pode tentar criar uma retórica para defender isso. Entretanto, meus irmãos, a Bíblia sempre vai na contramão disso. E nós precisamos adequar a nossa vida ao texto sagrado, e não o texto sagrado à nossa própria vida. E por fim, eu queria pensar com você em mais uma lição importante. Nós podemos até aceitar que Jesus como um grande mestre, mas por si só, isso não pode salvar você. Por que é importante eu destacar isso para os irmãos? Porque Jesus, ele era um grande mestre. Mas reconhecer Jesus como um grande mestre é suficiente para salvar? Não, porque budistas reconhecem que Jesus é um grande mestre. Hinduístas reconhecem que Jesus é um grande mestre. No judaísmo, Jesus é considerado um profeta. Da mesma forma que no islamismo, Jesus é considerado também um profeta, como foi Maomé. Isso não quer dizer absolutamente nada. É bem verdade que quem reconhece o senhorio de Cristo sabe que Ele é mestre. Mas dizer que Jesus só é mestre não é suficiente para lhe salvar. Nós temos que reconhecer que Jesus não somente é mestre, mas Ele é o Deus encarnado, o Filho do Eterno que veio a esse mundo morrer por pecadores e que nossa única esperança de salvação está nele, fora dele o que há é somente miséria e perdição. Nós precisamos reconhecer que Jesus de fato é o Filho de Deus. É por isso, meus irmãos, que eu afirmo para cada um de nós nessa noite de hoje, que se você só reconhece Jesus como mestre de moral, de retórica e de ética, isso não é suficiente para te salvar. Você pode até incorporar os ensinos de Jesus na sua vida, o máximo que você vai conseguir é não ser preso, mas isso não pode te livrar das chamas do inferno. Se você não roubar, se você não matar, isso é bom, você vai ficar livre, solto, vai desfrutar de sua liberdade, mas você vai para o inferno. Você precisa reconhecer o senhorio de Cristo. E eu sei que falar isso hoje também é um discurso atrasado, sabe por quê? Porque hoje existem igrejas que afirmam que existe salvação em outras religiões que não reconhecem o senhorio de Cristo. Por exemplo, depois do concílio Vaticano II que aconteceu, foi o último concílio ecumênico da Igreja Católica, teólogos começaram a falar que há possibilidade de salvação dentro do judaísmo e do islamismo. Como é que essas pessoas são salvas, rejeitando Cristo como Senhor e Salvador? Eu sei, irmãos, que eu não sou porteiro do céu. Entretanto, a Bíblia diz, e a Bíblia é clara para nós quando diz que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o Filho de Deus. Rejeitar Jesus é um caminho de perdição, não há esperança você rejeitando o Filho de Deus. Então eu queria dizer para você que reconhecer que Jesus foi um grande professor não basta. E talvez tenha gente aqui nessa noite de hoje, em nosso meio, que até diz: pastor, eu gosto muito de Jesus, o ensino do Sermão do Monte para mim é o melhor que eu já li. Jesus de fato é um grande mestre, isso é bom. Entretanto, isso não pode te salvar. Você precisa reconhecer que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu pelos seus pecados na cruz do Calvário. Irmão, se você falar em qualquer programa secular que Jesus é um grande mestre, as pessoas vão lhe aplaudir. Mas fale que Jesus é a única esperança de salvação e é o Deus encarnado, as pessoas vão olhar com um olhar torto para você. Porque essa é a mensagem que o mundo odeia.
é que Jesus de fato ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado, a nossa única esperança de salvação. Para nós ele é um mestre, mas não só um mestre, é alguém que verdadeiramente morreu por nós, é alguém que nós amamos com todas as nossas forças. Jesus não é um filósofo, não é simplesmente um mestre de moral, um professor de teologia. Ele é o Filho de Deus bendito. Fale isso! E as pessoas vão olhar para você com um olhar torto. Elas até aceitam Jesus como mestre, mas quando fala de Jesus como Verbo encarnado, o Deus homem, aquele que derramou seu sangue por nós, as pessoas não gostam muito. Eu já assisti a alguns programas seculares em que pastores foram convidados. Pastores, por exemplo, que às vezes rezam a cartilha da modernidade. E quando eles falavam sobre Deus no programa, Deus, Deus, todo mundo ficava tranquilo. Por quê? Porque Deus é algo genérico. Mas quando fala Jesus Cristo como esperança de salvação, as pessoas já veem assim. Aí começa a criticar, isso é sua religião. Enquanto estava falando de Deus, ninguém falava nada, mas quando tocou no nome de Jesus, isso é sua religião. Irmão, se Deus não operar no coração dessas pessoas, elas sempre estarão rejeitando não só a Cristo, mas também os seus ensinos. Você pode até reconhecer os ensinos de Jesus como algo autoritativo e não ter um relacionamento real com Jesus. Mas se você tem um relacionamento real com Jesus, você não pode rejeitar os seus ensinos. Queridos, nessa noite eu queria convidar você a pensar comigo em tudo que você ouviu neste momento. Eu queria convidá-la a curvar a sua fronte. Nós vamos orar, queridos, neste momento. A palavra de Deus não precisa de atualização. Os ensinos de Jesus não precisam de atualização. Não temos que colocar Jesus contra Paulo. Os ensinos de Jesus, eles são autoritativos. Os ensinos de Paulo também. Porque os ensinos de Paulo não é inerente a, mas é em nome de. Os ensinos de Paulo têm a autoridade do próprio Cristo. E existe só um momento na Bíblia em que Paulo, quando é indagado por uma carta da igreja de Corinto, ele diz, falando sobre casamento, ele diz, olha, sobre isso eu não tenho mandamento do Senhor Jesus, mas eu dou o meu parecer e eu considero que eu tenho o Espírito de Cristo, por causa da inspiração divina que estava sobre a vida de Paulo, o ensino de Paulo, naquilo que Cristo não falou nada, é o ensino do próprio Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Rei do Universo, nós nesse momento, ó Deus, nos colocamos diante da Tua santa presença. Te agradecemos, ó Deus, por Tua palavra, pelos ensinos, ó Deus, das Sagradas Escrituras, que tem uma fonte única de autoridade, que é o Senhor. O nosso Cristo, ó Deus, não precisou fundamentar os seus ensinos na autoridade de nenhum rabino, o teólogo do seu tempo, pois ele é a própria palavra encarnada. Toda a autoridade dos seus ensinos emanam dele. A autoridade dos ensinos do nosso Senhor estava nele mesmo, Pai. Tudo que eu ensinei e preguei nesse momento, ó Deus, não emana de mim mesmo, mas da autoridade das Escrituras. Nós não encabeçamos a nossa autoridade em nenhuma tradição humana, mas sim na revelação divina. Ó Deus, nesta noite de hoje eu quero colocar nas mãos do Senhor a vida daqueles que estão no nosso meio e que até entendem que Jesus foi um grande mestre, mas que têm rejeitado Ele como Teu Filho. Ó Deus, quebra o orgulho desses corações e que eles reconheçam a autoridade suprema e soberana do nosso Senhor Jesus, Pai. Ele é o Verbo encarnado. Eu oro também, ó Deus, nesse momento,
pela vida daqueles que estão aqui e que acham que é possível ter um relacionamento real com o Senhor e rejeitar os teus ensinos. Que o Senhor conduza esses corações, ó Deus, rebeldes ao arrependimento. Nós não podemos criar um evangelho a nosso próprio gosto, mas que possamos, ó Deus, adaptar as nossas vidas ao teu santo e glorioso evangelho. Obrigado, ó Deus, pelos ensinos da tua palavra, que transcende o tempo e a cultura. Independente do local, da nação, da língua, do dialeto, onde a tua palavra se encontra, ela sempre será autoritativa, ela sempre vai condenar o pecado e apontar Cristo como única esperança de redenção. Que o Senhor aplique essas verdades no mais íntimo do nosso ser. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.